Fala galera, olha só, meu nome é Lucas Nunes, eu sou professor de Física lá do canal Física Know-How e hoje estou aqui no canal Física para Universidades e Concursos para deixar para vocês a resolução de mais uma questão de física da prova de técnico de laboratório de física do Colégio Pedro II do ano de 2013, tá? Nesta nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 44 dessa prova, tá? Informações importantes, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, o que eu tenho feito lá no meu canal no YouTube, o que eu tenho feito no meu Instagram e também no meu site, eu vou deixar todas as informações disponíveis aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso, tá? E mais uma informação importante é a seguinte, lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas em formato de arquivo em PDF para caso vocês queiram baixá-los, tá? Então, caso vocês queiram baixá-los, vocês cliquem no link que está aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, vocês clicando nesse link vai cair numa página do meu site, onde você consegue baixar essa prova e o gabarito dessa prova, caso vocês queiram, tá? Agora vamos para a resolução desse problema aqui, olha só. Uma criança arrasta um brinquedo em um piso plano, aplicando uma força de 10 newtons. A força de atrito cinético que atua sobre o brinquedo tem intensidade de 6 newtons. Ao arrastar o brinquedo por todo o quarto, ela o arrasta por 3 metros. O trabalho realizado pela força aplicada pela criança é. Então nós temos aqui, algumas informações que devem ser anotadas, devem ser destacadas, e foi isso que eu fiz primeiramente, tá? A criança, ela aplica uma força do brinquedo de 10 newtons, tá? Então eu chamei essa força de FAP, aonde FAP é a força aplicada. Essa força aplicada pela criança tem módulo, tem intensidade, tá? Tem magnitude de 10 newtons, beleza? A força de atrito cinético, ou seja, lembrando que força de atrito ela só existe se houver contato entre os corpos, tá? E neste caso aqui, como é uma força de atrito cinético, é uma força de arrasto, tá? O corpo, ou no caso o brinquedo, ele já está em movimento quando recebe essa força, quando recebe a atuação dessa força de atrito cinético, tá? E o módulo dessa força é 6 newtons. Então eu chamei aqui de FAC, onde FAC é o módulo da força de atrito cinético que atua sobre o brinquedo e tem intensidade, tem magnitude de 6 newtons, tá? O problema disse que esse brinquedo ele é arrastado e ele acaba realizando, na verdade, ele acaba sofrendo um deslocamento que eu chamei de ΔX, tá? Lembrando que esse triângulo aqui na física é o delta, e delta na física é variação, no caso aqui é a variação da posição, podemos chamar também esse ΔX de deslocamento. Então, o deslocamento, na verdade, o módulo do deslocamento realizado por esse brinquedo, o módulo do deslocamento que esse brinquedo vai sofrer é de 3 metros. Então, eu chamei de ΔX porque daqui a pouco vocês vão ver que eu coloquei esse movimento no eixo X, na direção X, tá? E aí o problema pede o trabalho realizado pela FAP. Qual é o valor do trabalho realizado por essa força aplicada pela criança, tá? E aqui eu chamei de WFAP, onde W quer dizer trabalho, vem do inglês work, tá? Vocês podem chamar de qualquer coisa, vocês podem chamar de T maiúsculo, vocês podem chamar da letra grega, que também é muito comumente chamada de tol, tá? Ou tal, e aí você pode chamar de qualquer coisa, eu gosto de chamar de W, que vem do inglês work, tá? Então, qual é o trabalho realizado por essa força aplicada pela criança? Então, vamos lá, eu coloquei aqui o meu eixo X, tá? O meu eixo X tem sentido de crescimento para a direita e ele está aqui em metros, beleza? Vou lidar aqui com a unidade de comprimento no Sistema Internacional de Unidades,
que é o metro, tá? E aí, olha só, eu coloquei o meu referencial positivo para a direita. Eu escolhi assim, tá? Vocês fiquem à vontade para escolher da maneira que vocês acharem melhor, tá? Mas eu coloquei aqui o meu referencial positivo para a direita. O que que isso significa? Isso significa que qualquer grandeza, qualquer grandeza vetorial que estiver na direção x com o seu sentido para a direita vai ter um valor positivo, tá? Isso é importantíssimo, principalmente quando nos referimos a trabalho, beleza? E aqui, olha só, eu tenho um brinquedo, eu fiz um desenho aqui qualquer, tá? E esse desenho aqui de cor azul representa o brinquedo que vai sofrer um deslocamento nesta direção x, neste eixo x, tá? Inicialmente, em um determinado tempo inicial, o brinquedo se encontra localizado na posição 0, 0 metro, tá? E aqui o brinquedo inicialmente está na origem desse eixo x, está na origem das posições aqui. Eu escolhi desta forma, tá? E aí, olha só, uma criança começa a aplicar neste brinquedo uma determinada força que tem um valor, um módulo, uma intensidade de 10 newtons. Então, esse vetor de cor vermelha é o vetor da força aplicada, tá? Percebam que esse vetor está na direção x, tá? E o sentido deste vetor é para a direita. Então, este vetor, esta grandeza vetorial, vai ter um valor positivo. Por quê? Porque está na direção x e o seu sentido é para a direita. Está a favor do referencial que eu adotei, tá? E aí essa força é aplicada e, consequentemente, esse brinquedo começa a sofrer um deslocamento. E aí, enquanto esse brinquedo sofre um deslocamento, né, enquanto esse brinquedo possui uma velocidade nesta direção x, começa a atuar neste brinquedo uma força de atrito cinético que tem intensidade de 6 newtons. Tá? A intensidade da força de atrito cinético é de 6 newtons. E aí, o que vocês precisam se lembrar? Tá? Esta força vai atuar aqui no contato entre o eixo x, tá? Ou no contato entre o solo, melhor assim, né? No contato entre o solo, entre o chão e o brinquedo, tá? Essa força é uma força que é originada se houver contato, tá? A força de atrito depende do contato entre os corpos. Aqui, este brinquedo está sendo arrastado neste chão, nesta direção x. E aqui, o que vocês precisam se lembrar também, né? Que a força de atrito, ela sempre se opõe à tendência do movimento, tá? Então, se o corpo, né? Se este brinquedo está sendo deslocado para a direita, se este brinquedo possui movimento no seu sentido para a direita, então a força de atrito cinético tem que se opor a esse movimento, tem que ser contrário, né? Esse vetor tem que ser contrário a esse deslocamento, né? Ao sentido do deslocamento que o brinquedo está sofrendo, tá? Então, por este motivo, o vetor da força de atrito aqui atuando entre o brinquedo, né, no contato entre o brinquedo e o solo, tem que ser para a esquerda, tem que se opor ao movimento deste brinquedo. Lembrando que este brinquedo aqui, por exemplo, nesta posição, está com uma certa velocidade, tá? Então aqui eu tenho uma força que nós vamos chamar de força de arrasto ou força resistiva, tá? Uma força que vai tirar a energia desse sistema, beleza? E aí, este brinquedo vai ser deslocado até uma certa posição, tá? Que aqui é a posição de 3 metros. O problema falou que o deslocamento total realizado, né, sofrido por este brinquedo, é de 3 metros, tá? Então, em um determinado tempo final, este brinquedo vai chegar na posição de 3 metros aqui neste eixo x, aqui nesta direção x. E aqui eu vou ter, pessoal, um deslocamento vetorial. Cara, quando vocês estão lidando com o trabalho, tá? Com o trabalho realizado por uma força,
é importantíssimo que vocês trabalhem com deslocamento vetorial, tá? E não somente com a análise do deslocamento escalar. Então percebam que aqui, olha, eu tenho um vetor. Este vetor de cor preta representa o vetor deslocamento. Aqui está o ΔX. O vetor deslocamento ΔX tem a direção do eixo X e tem o seu sentido para a direita, tá? Então vamos lá, detalhes, né? Este vetor deslocamento, além de estar na direção X, ele também está com o seu sentido para a direita, ou seja, este vetor deslocamento ΔX também tem sentido positivo, tá? Tem sentido positivo porque está a favor do referencial que eu adotei, tá? O módulo desse deslocamento, óbvio, é de 3 metros, tá? E este deslocamento foi realizado em um determinado tempo ΔT, que não me interessa aqui, mas eu coloquei só para a nível de informação, tá? E aí, olha só, nós temos aqui a força aplicada, nós temos a força de atrito cinético e o vetor deslocamento, beleza? Agora é só pensar no cálculo do trabalho realizado por uma determinada força, tá? O que nós sabemos? Nós sabemos que o cálculo realizado por uma determinada força pode ser calculado através do produto do módulo dessa força vezes o módulo do seu deslocamento vezes o cosseno de θ, tá? Então, o trabalho realizado pela força aplicada vai ser igual ao produto do módulo da força aplicada vezes o módulo do seu deslocamento ΔX vezes o cosseno de θ, tá? Esta equação é uma equação muito famosa, é uma expressão muito famosa, e vamos a algumas observações bem importantes acerca desta equação, tá? A primeira delas é a seguinte: a força aplicada ela é constante. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós só podemos utilizar esta expressão quando a força em questão é constante. Se essa força não for constante, não podemos utilizar esta equação. Não poderemos utilizar esta expressão, tá? O problema não deixa explícito que esta força é constante, mas nós a consideraremos como uma força constante, tá? De valor sempre 10 newtons, tá? Então a força aplicada pela criança no brinquedo vai ter um valor, um módulo constante de 10 newtons, então nós poderemos utilizar esta equação, tá? E aí a outra observação é a seguinte: quem é esse θ? De onde surgiu esse θ? Galera, lembrem-se, eu deixei bem destacado a importância de lidarmos com o deslocamento vetorial e com os vetores das forças envolvidas aqui em questão, tá? O θ vai ser o ângulo formado entre o vetor da força e o vetor deslocamento, tá? Percebam que esse vetor da força aplicada é paralelo ao vetor deslocamento, tá? E vice-versa, o vetor deslocamento é paralelo ao vetor da força aplicada. Ambos estão na direção X e, além disso, ambos estão com o seu sentido para a direita. Ambos têm ali o seu valor positivo. A pergunta é: qual vai ser o ângulo formado entre o vetor ΔX e o vetor da força aplicada? Ora, vai ser zero, tá? Então, aqui eu tenho que o vetor da força aplicada é paralelo ao vetor deslocamento e, além disso, estão no mesmo sentido. Então, o vetor, na verdade, o ângulo formado entre esses dois vetores vai ser zero. Ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido. E aí, quando eu substituir os valores, eu terei o seguinte: o trabalho realizado pela força aplicada vai ser o produto do módulo dessa força aplicada vezes o deslocamento realizado, sofrido pelo brinquedo, vezes o cosseno de zero, pois o θ é zero. Tá lembrando do ciclo trigonométrico?
O cosseno de zero é 1, então nós teremos FAP vezes ΔX vezes 1, e aí o trabalho realizado por essa força aplicada se resume a simplesmente o produto do módulo dessa força aplicada vezes o módulo do deslocamento sofrido pelo brinquedo, tá? Quando eu substituir os valores que nós já temos aqui, nós teremos 10 vezes 3, onde o módulo da força aplicada é de 10 newtons e o deslocamento realizado, né, o deslocamento sofrido pelo brinquedo é de 3 metros, tá? Então, o trabalho realizado pela força aplicada é de 30 joules, tá? Esse J maiúsculo aqui é a unidade de energia no sistema internacional. Lembrando que a unidade de trabalho é a mesma unidade de energia, tá? E esse J aqui representa o joule, que é a unidade de energia no sistema internacional, e vai cair diretamente no sistema internacional porque nós estamos lidando com a grandeza, a unidade de metro para a grandeza de comprimento, que é o sistema internacional, e a unidade de Newton para a grandeza força, que também já está no sistema internacional, então cai diretamente aqui no joule, tá? Então a resposta direta aqui do nosso problema é 30 joules, beleza? Porém, nós podemos aprofundar um pouco mais e nós poderíamos, por exemplo, calcular o trabalho realizado pela força de atrito cinético, tá? Então, o trabalho realizado pela força de atrito cinético vai ser igual ao produto do módulo dessa força de atrito cinético vezes o módulo do deslocamento sofrido pelo brinquedo vezes o cosseno de alfa. Aqui eu chamei alfa para diferenciar do θ, tá? O θ é o ângulo formado entre a força aplicada e o vetor deslocamento. O alfa vai ser o ângulo formado entre a força de atrito cinético e o deslocamento ΔX. Percebam que a força aplicada, o vetor força aplicada e o vetor deslocamento estão na mesma direção e estão, né, no mesmo sentido. Então é como se eu tivesse, por exemplo, dois vetores para a direita, tá? Na mesma direção e no mesmo sentido. Ora, nós já vimos que esse θ é zero. O ângulo formado entre esses dois vetores é zero, tá? Só que agora eu tenho uma situação diferente. Eu tenho que o vetor ΔX, que é o vetor deslocamento, está para a direita e o vetor da força de atrito cinético está para a esquerda. Então, esses dois vetores estão na mesma direção, porém estão em sentidos opostos. Isso faz com que o ângulo formado entre esses dois vetores não seja zero, mas sim seja um ângulo de 180 graus. Então, por isso que eu chamei aqui de alfa, eu não posso chamar de θ, tá? Então, esse alfa, que vai ser o ângulo formado entre o vetor deslocamento e o vetor da força de atrito cinético, vai ser 180. Quando eu substituir, eu vou ter FAC vezes ΔX vezes o cosseno de 180. Lembrando do ciclo trigonométrico, o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, eu tenho aqui a FAC vezes ΔX vezes menos 1, ou seja, o trabalho realizado pela força de atrito cinético vai ser menos a FAC vezes ΔX, tá? E aí, quando eu substituir os valores, a FAC é 6 newtons, o deslocamento é de 3 metros, e aí eu terei menos 18 joules de energia, tá? E aí, galera, as interpretações em cima desse sinal de menos são muito importantes, tá? Lucas, é esquisito esse sinal de menos? Não, não é esquisito. Esse sinal de menos está querendo te dizer muitas coisas importantes. Esse sinal de menos está te dando informações que você precisa captar. Esse sinal de menos vai dizer que essa quantidade aqui é uma quantidade de energia perdida, tá? Ou seja, essa força de atrito cinético faz com que este brinquedo perca energia no decorrer do seu deslocamento de 3 metros,
tá? Então aqui eu tenho uma quantidade de energia que é perdida. Ah, perdida como? Ah, sei lá, perdida, por exemplo, transformada, né? Transformada em energia térmica entre o atrito da superfície do brinquedo e atrito do chão, por exemplo. Tá? Então, de fato, aqui eu tenho uma força resistiva, uma força que se opõe ao movimento. Tá? E aí, olha só, além disso, nós poderíamos, por exemplo, calcular o trabalho realizado pela força resultante na direção x. Tá? E aí, olha só, o trabalho da força resultante seria o módulo dessa força resultante vezes ΔX vezes o cosseno de θ. E aqui eu posso chamar de θ por quê? Porque a força resultante está para a direita, tem que estar para a direita, tá? Porque o corpo se move para a direita, então a força resultante está para a direita e o vetor de deslocamento está para a direita, ambos na mesma direção. Então, de fato, o ângulo formado entre esses dois também vai ser zero. Então, eu posso chamar de θ também, tá ok? E aí, quando eu substituir os valores, eu vou ter que o trabalho realizado por essa força resultante vai ser o módulo da força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. E aí eu terei o seguinte, como que eu calcularei aqui a força resultante, né, o módulo da força resultante que atua neste brinquedo na direção x? Ora, a força resultante é o somatório das forças que atuam em determinada direção. No caso aqui eu estou pensando especificamente na direção x, tá? Então, aqui eu vou ter a FAP, o módulo da força aplicada, mais menos o módulo da força de atrito cinético. Lucas, por que aqui veio com sinal de menos? Porque a força de atrito cinético está contra o referencial que eu adotei, que é para a direita. Então, quando eu somar, tem que vir com sinal negativo. Cuidado, tá? Então, o trabalho da força resultante vai ser a FAP mais menos a FAC vezes ΔX. Tá? Quando eu substituir os valores, eu vou ter 10 mais menos 6 vezes 3. 10 mais menos 6 é 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o trabalho realizado pela força resultante na direção x vai ser de 12 joules. Percebam que vocês poderiam calcular o trabalho realizado pela força resultante como a soma do trabalho da FAP com o trabalho da FAC. Tá? Somente seria somar o trabalho realizado pela força aplicada mais o trabalho realizado pela força de atrito cinético. Você cairia aqui em 12 joules diretamente. Tá? Então, galera, resolvemos aí esse problema. A resposta dele é a letra D de dado, tá ok? Pessoal, espero ter te ajudado de alguma forma, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram dessa videoaula, só se vocês gostaram, hein? Se vocês gostaram, qual é o pagamento que você poderia dar a esse canal por essa videoaula? É o seu like. Então, se você gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!